Olá, seja muito bem-vindo ao NeuroConnect, podcast da NeuroWork. Bom, hoje a gente vai falar sobre um assunto um pouquinho diferente. Você já ouviu falar em musicoterapia? Não é tão comum quanto psicologia, psicopedagogia, é um pouco menos comum. E a gente tem aqui um musicoterapeuta fantástico, Ulisses. Muito obrigada pela tua presença, Ulisses. O prazer é meu estar aqui com você, Vivi. Ulisses, musicoterapia. Conta um pouquinho. Bom, antes não, vamos lá, né, Ulisses? Quem é o Ulisses? Se apresente, conta um pouquinho sobre você. Primeiro, eu sou o Ulisses, pai do Levi, esposo da Manu, e sou musicoterapeuta, já tem alguns anos já, né? Só que dentro da minha prática musicoterapêutica, eu conheci a neuromodulação, neurofeedback primeiro, depois outras técnicas de neuromodulação, e isso me levou a estudar neurociência aplicada à tecnologia, fizemos a pós de neurofeedback, aprofundamos mais no estudo, e hoje a gente trabalha com diversas... Comecei trabalhando com criança e depois o nicho foi mudando, né? E hoje a gente trabalha com diversas doenças, comorbidades, enfim. E várias idades também, não é algo específico, atendo crianças. Criança, adolescente, jovem, adulto, idoso. Todas as faixas etárias, muito bem. Ulisses, eu sei, né, te conheço há algum tempo, você vem... A música em si, ela tá no sangue. Sim. Você tem uma história aí de música na tua vida. Quer falar um pouquinho pra gente disso? Podemos. Onde que veio isso, né? Nasceu já tocando um instrumento? Vamos lá. Meu pai, maestro, minha mãe, cantora, né? E a nossa casa vivia a música o tempo todo, né? E eu não estudei música para aprender a tocar um instrumento, a cantar. Eu fui musicalizado dentro de casa, né? Depois que eu já tocava, que eu já me apresentava, né? Aí sim eu fui estudar música, aí fomos para a faculdade e tudo mais. E a música, ela tá no sangue, mas eu tive essa virada, Vivi, quando eu comecei a atender algumas crianças que me chegaram, né? Eu atendia só crianças com autismo nessa época, e eu comecei a atender algumas crianças e eu vi a necessidade de eu aprofundar mais os estudos para atender terapeuticamente, né? Porque existe uma diferença entre musicoterapia e musicalização infantil, e essa diferença está no objetivo. Tá, e lá quando você começou a trabalhar com autismo era musicalização a princípio. Você quer explicar pra gente a diferença entre musicoterapia e musicalização? Sim. Porque realmente eu também, né, sou leiga nesse assunto, preciso entender melhor. A musicalização, ela é o ensino da música em si, né? Ritmo, harmonia, melodia, o som e tudo mais. Já a musicoterapia, ela se utiliza da música, entre parênteses, harmonia, ritmo, melodia, né? Som todo, né? Para quê? Mas com um objetivo diferente da musicalização, que é o objetivo terapêutico, que é tratar uma ansiedade, talvez uma depressão, né? Uma reabilitação cognitiva. Olha que legal. Pessoas que estão na situação ali pós-AVC e a gente quer reabilitar. A gente pensa muito na área motora às vezes, né? Mas também tem a área cognitiva que precisa ser reabilitada, né? E a musicalização, a gente tem o objetivo de ensinar música, né? A musicoterapia já é um objetivo diferente, é terapêutico, né? Então isso aí veio ampliando para mim e caiu como uma luva. Aí, provavelmente, acaba que nesse meio ali, que acabou entrando a neuromodulação? Sim. Que aconteceu? Nós conhecemos a NeuroWork, né? E a Manuela, minha esposa, fez primeiro curso, logo depois eu fiz também. E esse aprofundamento na neuromodulação através do neurofeedback foi muito interessante, que os mesmos pacientes que a gente atendia clinicamente e a gente sabia a evolução, né? Quando eles começavam no neurofeedback, por exemplo, eles tinham
um boom no avanço, né? Era algo muito rápido. Então, tinha paciente que eu estava tratando, às vezes chega muito cedo pra gente, né? 4 anos de atendimento ali, crianças com autismo e tal. E eu fazia 8 sessões de neurofeedback e eu via mais evolução do que aqueles 4 anos. E não era a forma que se fazia, mas era algo que estava faltando neurologicamente para que tivesse essa potência jogada para fora, né? De alguma forma. Então, a tua primeira técnica foi o neurofeedback. Foi o neurofeedback. Vamos pensar que quem está escutando esse podcast agora nunca ouviu falar de neurofeedback. Que tal você falar assim, de uma maneira simples, o que é o neurofeedback? Vamos lá, de maneira simples, né? Primeiro, é uma técnica que ela visa ensinar os usuários, que são os pacientes, né? A autorregular os padrões de atividade cerebral. Então, essa autorregulação, eu gosto muito dessa palavra, porque ela gera uma autorresponsabilidade no meu paciente, né? Então, ele precisa estar ali para quê? Para treinar esse cérebro. Assim como você treina na academia, né? Assim como você treina um instrumento, né? A neuromodulação, através do neurofeedback, você vai treinar o seu cérebro a atingir um padrão necessário para uma alta performance, para uma melhora cognitiva, para uma melhora emocional. E é isso. Ulisses, você contando assim, me passa, né? Pela cabeça aquela experiência que a gente teve aqui, né? Sem falar muitas coisas, mas a gente teve a oportunidade de fazer um trabalho em conjunto aqui. Sim. Era uma paciente idosa, vamos chamar assim, não muito idosa, com Parkinson. E a gente estava fazendo várias técnicas neuromodulatórias e eu lembro e eu achei fantástico. Assim, a gente começou com neurofeedback, depois TDCS, e a gente foi ajustando ali os protocolos, mas ela tinha, né, medicamento e tal, e ela, durante as sessões, ela ficava com sono, cansada e tal. O que você fez, Ulisses? Foi fantástico, conta aí. Não é mágica, né? Dizem que o musicoterapeuta ele tem um poder nas mãos. Mas que poder é esse, né? É pura ciência, junto com aquele grande instrumento que a gente tem no corpo, cérebro. Então, a entrada musical... O que a gente fez, né, com essa paciente? Ela ficava muito sonolenta, né? E também desmotivada. Né? Então, a gente introduziu a música durante os atendimentos de neuromodulação dela, né? Enquanto ela estava sendo estimulada no cérebro, a gente estimulava de outra forma também com a música para que ela fosse totalmente atingida não só no cérebro, mas no corpo, porque a música ela entra por onde, Vivi? Ela tem uma entrada muito sensorial, ela tem uma entrada também auditiva, mas quando ela entra por esse aparelho auditivo, ela atinge diretamente o sistema límbico. E atingindo o sistema límbico, que é esse centro das emoções, esse processamento de emoções, ele não precisa passar das áreas superiores do cérebro, né, para atingir esse ser humano. Então ela vai direto ali, sem precisar que esse ser humano fale assim, não, eu quero receber. Independente dele gostar de música ou não, ele vai estar ali e ele não vai ficar passivo a essa música. A música vai vir e vai ativar algo ali. Invade, né? É igual quando a gente está num ambiente, né, que a gente não gosta de determinada música, mas mesmo não gostando de determinada música, a gente está ali com os amigos, né, confraternizando, e de repente, quando a gente se vê, a gente está batendo a mão, tá ali. Né, tá batucando em algum lugar, e daqui a pouco a gente está cantando a música que a gente não gosta. Né? Então, foi exatamente isso que aconteceu com aquela paciente, né? Ela sendo estimulada e, ao mesmo tempo, recebendo ali a musicoterapia, ela reacendeu, né? A alegria veio para ela, de forma que ela quis dançar, quis se expressar musicalmente. E é esse o poder que a gente tem nas mãos. Uma da terapia e outra da neuromodulação, que vem dar esse... É como se... Vamos imaginar aquele disparo dos neurônios, né? Que eles vão fazer assim, mas a neuromodulação, ela faz isso. Ela não junta, mas ela vai fazer isso aqui, ó. Sim. E a gente que é esse
esse propulsor, né, de terapia para esse paciente, a gente vai conseguir fazer isso aqui juntamente com ele. Né? E vamos ter resultados junto com a musicoterapia, seja psicologia, seja fonoaudiologia, juntamente com a neuromodulação. Acho que eu até vou dar uma fechada num ponto aqui, uma sintetizada em um ponto. Quando a gente fala em neuromodulação, né, Ulisses, a gente está falando de técnicas que vêm para modificar o funcionamento cerebral. Exato. E para que modificar o funcionamento cerebral? A gente deu o exemplo do Parkinson, mas a gente pode estar falando de autismo, de TDAH, a gente está falando de uma determinada patologia. Essa patologia, a base dela é o funcionamento do cérebro. Sim. Então, se o teu cérebro está funcionando de uma determinada maneira, acaba que aqueles sintomas aparecem. Exatamente. E acaba que trabalhando com a neuromodulação, ele ajuda muito, principalmente nas terapias. Você, né, falou que aquele paciente estava evoluindo, mas depois do neurofeedback parece que foi. Mas é uma virada de chave. É uma virada de chave. E vai justamente porque a gente trabalha ali naquela base de funcionamento. Quando você trabalha a base do funcionamento, e aí você estimula, ótimo. Então, a gente acaba plantando num terreno mais fértil, né? Trabalhar a musicoterapia, a fonoaudiologia, a psicopedagogia, mas em cima de um terreno fértil que é um cérebro neuromodulado, né? Um cérebro mais organizado, pronto para receber aquela estimulação. Essa palavra é muito boa, pronto. Suporte. Isso. Né? A gente tem visto muitos cérebros, né? Que a gente faz supervisão com pessoas do Brasil inteiro, e a gente vê cérebros mapeados do Brasil inteiro, e muitas coisas que eu vejo estão relacionadas a esse suporte. Às vezes a gente pega um cérebro que é todo beta, e ele não tem um suporte de relaxamento. Né? E a gente tem que saber por onde começar a trabalhar. O que a gente vai trabalhar primeiro nesse cérebro para dar esse suporte, para depois eu trabalhar uma outra área nesse paciente. Né? A gente vive muito isso no nosso dia a dia. Exato, né? Diariamente. E ter esse suporte está pronto para que o terapeuta venha fazer aquilo que ele sabe fazer de melhor. Sim. Né? Eu e Manu, minha esposa, a gente usa sempre uma analogia que é do prêmio de loteria. Né? A gente fala muito do prêmio de loteria. E a neuromodulação, ela é um prêmio de loteria. Né? Só que a gente precisa de quê? Do terapeuta, que é como se fosse o consultor financeiro, senão essa pessoa que ganha o prêmio de loteria vai perder tudo. Sim. Né? Porque ela não sabe administrar aquele dinheiro de forma certa, nunca viu aquilo. E a gente sabe que pelos estudos que mais de 90% né, fica pior da forma que estava antes. Né? Então, quando a gente fala de neuromodulação, a gente não está falando de eliminar o terapeuta, a gente está falando de unir o terapeuta com algo que vai potencializar ainda mais através desse suporte. Né? E essa é a outra palavra mágica, que é suporte. Ele vem, essas técnicas vêm agilizar bastante todo o nosso trabalho da terapia em si, seja ela qual for, né? Então, é fundamental que a gente entenda, acho que você levantou um ponto que é bem importante, Ulisses, que eu não vou, então, fazer curso de alguma neuromodulação e vou deixar de ser psicóloga, musicoterapeuta, fonoaudióloga. Você não vai deixar e trabalhar só com neuromodulação. Você vai continuar trabalhando, só que você vai ter uma ferramenta a mais para potencializar o teu trabalho. Exato, é unir o útil ao agradável, né? Eu queria até fazer um convite para você que está ouvindo a gente falar de neuromodulação, né? E a neuromodulação, como a Viviane falou, ela é uma técnica, é um nome usado para todas as técnicas que vão aí ensinar esse cérebro um padrão melhor de funcionamento. Né? E eu quero convidar você também a mergulhar com a gente nesse universo de neuromodulação, de neurociência, e você não vai se arrepender. É um caminho sem volta, é claro. É um caminho sem volta. Porque quando você entra nesse caminho, você vê que o teu paciente ele vai rapidamente conseguir aquele objetivo que antes não conseguia, você vai ficar super animado.
Né? E você vai começar com neurofeedback, daqui a pouco você está com TDCS, com HEG, com a fotobio, né? Mas vem com a gente nesse processo aí, porque você não vai se arrepender, tá? É um convite da NeuroWork para você. O Ulisses não falou, muito humilde, discreto aqui, mas o Ulisses, ele é supervisor, ele dá aula, ele tá na frente, junto com a Manu, ele tá na frente da NeuroWork do Rio de Janeiro. Sim. Então, assim, leva esse conhecimento para muita gente, né, Ulisses? Quantas pessoas você atende na semana, não só seus pacientes, mas outros profissionais que querem aprender a analisar e fazer raciocínio clínico em cima daqueles dados. Então, exato. Acho que o teu histórico, né, o teu conhecimento em relação a tudo isso que você está falando, você fala com muita propriedade. Isso é muito importante. Sim. A gente saber que o neurofeedback está em boas mãos, a neuromodulação está em boas mãos. E a gente pode até dar alguns exemplos de alguns casos de pacientes que a gente tem atendido para vocês terem também uma noção e tentarem trazer isso para a prática de vocês também. Que tal eu fazer um desafio com você? Assim, eu falo uma idade, né, uma faixa etária e uma patologia, e você busca se tem, alguma coisa. Vamos começar com criança pequenininha, mais pequenininha mesmo, Sim. tá? Não, mas menor, um pouquinho menor, de repente que já chegou com um diagnóstico de autismo. O que acontece? O que precisa fazer? Vamos lá. Ou um caso que você tenha. Bom, tem vários casos, né? Porque foi o primeiro trabalho que eu tive foi com criança com autismo, né? Eu vou fazer só essa comparação que eu fiz de novo dos pacientes da Melhor e tal. Esse paciente chega e muitas vezes a gente não consegue fazer o mapeamento cerebral no neurofeedback, né? Porque tem aquela agitação da criança que é normal, né? E a gente faz alguns treinos já baseados em estudos científicos, seja ele para aprendizagem, seja ele para melhora da ansiedade, melhora de sono, enfim. E ali a gente começa aquele trabalho 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, depende do paciente, né? E a gente começa a ver os pais trazerem os feedbacks. E é isso que é interessante, né? Essa semana mesmo eu estava na clínica, né? Tem um paciente meu antigo, ele voltou agora para fazer o neurofeedback, né? Especificamente para trabalhar a área comportamental e também a cognição, porque ele está sendo alfabetizado e tudo mais. E os pais trouxeram um retorno para mim e falaram: Ulisses, ele conseguiu formar a primeira frase com sentido. Ai, que maravilha. Olha que emocionante isso. E isso, Viviane, era na 3ª semana de estimulação. Né? Então a gente vê aí que uma criança que está sendo estimulada todo dia na escola, nas terapias, com 3 semanas de neuromodulação, a gente já teve um feedback muito positivo, né? Eu tenho uma paciente que é um xodozinho, né? Que ela está comigo desde 7 anos de idade, ela fez 15 agora, mas lá no início que a gente começou a atender ela no neurofeedback, ela começou a falar quando começou a terapia com a gente, na música, na psicopedagogia com a Manu, e passaram-se mais ou menos 1 mês de estimulação. Eu posso até falar o nome, que os pais são meus amigos e eles deixam falar, Ana Júlia. E 1 mês de estimulação da Ana Júlia. Ana Júlia, eu estava com ela na clínica e ela gostava de cantar, né? E eu estava ensinando teclado para ela também. E ela cantava desafinado. Só que com o neurofeedback, com esse 1 mês de tratamento de neurofeedback, de um dia para o outro eu tô com ela fazendo musicoterapia, ela começou a cantar afinado, eu não acreditei. Sabe aquela que você não acredita? Eu falei, não acreditei. Então a gente vê essas diferenças. Estou falando de crianças com autismo, né? Hoje a Ana Júlia, ela toca teclado e canta ao mesmo tempo, com 15 anos. Acredito. Foi. No aniversário dela, ela cantou e tocou. Maravilhoso. Maravilhoso, mas tem outros casos também. Por exemplo, caso de AVC. Então, vamos lá. Idoso, AVC? Ele tem 55 anos. É um paciente... Ele teve... Jovem. 52. Ele teve AVC com 45 e veio para mim com 50. Eu atendo ele tem 2 anos.
tá? Então ele chegou, primeiramente, com a fala muito embolada, né? Mas embolada de não conseguir formar uma frase, de não conseguir se comunicar, enfim. E andando com aquele andador, né? Com muita dificuldade. Com pouco tempo, começou a vir a parte da memória, né? Começou a fala desenrolar, ele começou a contar algumas coisas que aconteciam, né? Ficou mais bravo, né? Porque ele queria aquilo que... Agora ele sabia se comunicar melhor, então ele queria de uma forma, ele ficava bravo, né? Para colocar aquilo que ele queria. E a parte motora também melhorou significativamente. Ao ponto, Viviane, dele chegar meio cambaleando, né? Meio para lá, meio para cá, meio tortinho em algumas sessões, né? Porque tem as convulsões no meio disso também, muitas questões. E eu fazer um treino, por exemplo, de SMR, que é um treino específico nessa área motora, e ele sair retinho, andando. Ah, que maravilha. Então, são muitos casos que a gente tem, assim, de experiência dentro da clínica, né? Agora, eu quero um adolescente com TDAH. Esse quase não tem, né? Isso é o mais legal. O mais legal do TDAH, Vivi, é que a gente consegue ver a evolução nas notas da escola. Então, por mais que ele não perceba a diferença dele, né? Quando chega a nota, o boletim, a gente consegue ver essa diferença, principalmente adolescente. Então, a gente recebe alguns adolescentes, a gente coloca na terapia, é claro que a gente sempre indica ali o terapeuta para dar esse norte, mas ao mesmo tempo a neuromodulação. E a gente entra com a técnica de neurofeedback, alguns a gente entra com HEG, enfim, aquilo que for mais necessário para aquele paciente específico, dentro da queixa principal dele. E assim, com 2, 3 meses, a gente já começa a ver a diferença, não só comportamental, mas também na nota, o cognitivo, a escola trazendo também um feedback positivo desse adolescente. Isso é muito, muito gratificante, sabe? Ulisses, aqui foi um ponto fundamental, que é o seguinte. A gente está fazendo um recorte aqui da musicoterapia com a neuromodulação, mas a gente está falando de casos de AVC, de TEA, de TDAH. Para deixar claro que a gente não vai trabalhar sozinho. Não é só você fazendo musicoterapia e neuromodulação, não. Tem toda uma equipe, tem equipe que tem fono, tem equipe que tem psicopedagogia. Depende do paciente. E é interessante que todos ganham nesse processo. Todas as áreas do paciente. Daqui a pouco você está ouvindo o TO falando que ele está melhorando lá, o fono falando, né, o psicólogo, enfim. E é isso que é gratificante com a neuromodulação, sabe? Eu tinha um paciente, há bastante tempo atrás, a gente estava fazendo neuromodulação para a parte cognitiva. Então, o meu objetivo era a parte cognitiva, mas ele tinha uma questão de um membro amputado, a perna. E aí, qual foi o relato? Ele tá andando mais rápido. Legal. A gente não tava nem pensando, mas a gente quer organizar esse cérebro. Exato. O cérebro não vai organizar só a cognição, ele é um só sistema, isso, só né? aquilo. É um conjunto, é um sistema. É aquela orquestra. Exato, é a orquestra. A gente mexe aqui e a gente acaba tendo benefícios em outras áreas que não eram o foco inicial. Já chegou alguns pacientes idosos para mim, inclusive ela é professora da Federal lá do Rio, e ela chegou com uma queixa de cognição. Ela falou, tô esquecendo as coisas, não tô conseguindo mais ler como eu lia antes, né? Tá fugindo da minha memória. E nós fizemos um mapeamento cerebral por EEG. E quando nós pegamos aquele mapeamento, era excesso de beta no cérebro inteiro, né? Aquele beta rápido mesmo, de verdade, com aquele pico lá em cima. Hipervigilante, isso aí. O que nós fizemos? Quando a gente pensa em cognição, a gente fala, vamos trabalhar funções executivas, vamos pegar aquele frontal, pré-frontal. Não, gente. Nada disso. Nada disso. Aí a gente foi lá pro occipital, uma área mais de relaxamento. Então a gente deu aquele suporte que a gente falou lá atrás. Sim. A gente deu um suporte para esse cérebro, para ele ter para onde, na hora que ele precisar relaxar, ele relaxar. Então, trabalhando a parte occipital e parietal aqui, a gente conseguiu
o resultado cognitivo que ela precisava. Isso, porque é aquela questão que a gente falou agora há pouco, é todo um sistema. Então, por mais que a pessoa chegue com uma queixa de memória, com uma queixa atencional, às vezes a base, né, do que está fazendo tudo isso é um cérebro que está hipervigilante, gastando muita energia, tentando captar todas as informações, processar todas as informações, está sempre em alerta. Eu digo sempre que acaba roubando da cognição. Quando você não tem um suporte de relaxamento... Esse sistema acaba roubando da cognição. Sim, porque entre raciocinar, pensar, existe o básico do funcionamento do ser humano, né? E esse básico tem que estar bem. E por incrível que pareça, apesar da sociedade que a gente vive hoje, de estar querendo ligado o tempo todo, tudo resultado rápido, resposta rápida, manda o WhatsApp, eu quero uma resposta imediata. Exato. Por mais que a gente viva nesse mundo, o cérebro, ele não pode viver nesse estado de alerta o tempo todo, e a gente precisa oferecer também esse recurso dele acalmar e aí poder dormir melhor e tal. Exatamente. E aí a cognição ela não era necessariamente um problema de cognição, né? Isso é muito comum mesmo, Ulisses. Bom, falamos de criança, falamos de adolescente, de idoso ali, né? Ou seja, Ulisses, tanto a musicoterapia quanto a neuromodulação, ela se encaixa em diversas situações, em diversas faixas etárias. Sim. Então, dependendo, uma criança, você falou, não dava para fazer o mapeamento. Então, essa característica me faz escolher determinadas técnicas. Às vezes o idoso, esse caso que você falou, né, da hipervigilância, a questão cognitiva, já coube um mapeamento, que aí, mapeamento, gente, é meio que roubar no jogo. Por que eu digo que é roubar no jogo? Porque a pessoa vai lá e te conta que tá esquecendo, que não consegue prestar atenção, e que ela te conta uma queixa cognitiva. Aí você diz assim, deixa eu ver bem certinho. Quando você abre um mapeamento, ele te conta coisas que o paciente não te contou, porque ele também não sabia, né? Mas aí você vai perguntando, mas e aí, como é que é o teu dia a dia? Você tá mais preocupada com o futuro, com o passado? E você descobre que essa pessoa tá em estado de alerta o tempo todo. Exato. Então eu digo que é roubar no jogo, porque a gente acaba tendo informações por esse outro meio que trazem muito benefício, né? Na hora da gente escolher tanto a técnica quanto poder orientar esse paciente de maneira mais adequada, né? Porque poderia ser uma questão cognitiva mesmo, né? A gente poderia estar diante disso. Mas se você tem um mapeamento, o mapeamento ele mostra pra gente. Que tá ali o motivo da queixa. É como se fosse um raio-x, né? Meu osso tá quebrado ou não tá quebrado? Tá aqui. Tá quebrado. Exato. Não tá quebrado. Então, ele revela mesmo pra gente como é que aquele sintoma tá acontecendo ali. Exato. Ulisses, gostei muito. Eu nunca usei a musicoterapia, nem com pessoas da família, comigo, porque às vezes a gente tem experiência. Eu já fiz terapia, eu já fiz isso, Eu nunca fiz musicoterapia, mas eu já mandei filho para musicalização. Sim. E talvez ele serviu um pouco para terapia, entre aspas, tá? Porque fazia. A música, ela é terapêutica. Né? Mas para ela ser musicoterapêutica, né, precisa de um musicoterapeuta habilitado, formado e que saiba o que está fazendo. Sim, que tem esse viés de olhar. Porque tanto a música ela pode trazer calma, como ela pode trazer uma desregulação. Então a gente tem que saber o que está fazendo. Tem que saber o que está fazendo. Na época foi ótimo, porque foi a própria psicopedagoga falou, mas aí não é comum. Eu sei que tem, principalmente quem trabalha com TEA, é comum a gente ter a musicoterapia, né? Porém, fora, é algo que não é, pelo menos aqui na minha realidade, não é algo tão comum de ter. Então, na época, lá foi encaminhado para a musicalização. Sim. E foi muito importante para o trabalho da psicopedagoga. Exato. Mas a gente ter
a possibilidade de ter um profissional que tem esse viés, de que entende o que é uma dificuldade, um transtorno de aprendizagem, para poder atuar, às vezes a criança precisa de ritmo, às vezes a criança precisa disso, daquilo, e você usar essa informação que não é da música e colocar a música ali para ajudar, isso é fantástico. E é interessante que a gente, com a neuromodulação, a gente pode até se beneficiar na hora de fazer a nossa terapia também. Né? A criança precisa melhorar a parte psicomotora, né? E eu vou trabalhar através da música, a psicomotricidade dela também, mas eu vou lá no meu mapeamento, conforme a gente falou, deixa eu olhar como é que tá o SMR. Aí você vê o ritmo sensório-motor dessa criança, né? E ali eu começo a dar uns toquezinhos mágicos. Isso, trabalha aquela região para promover esse desenvolvimento. Por isso que eu digo que é roubar no jogo, gente. Tá? É roubar no jogo, porque aí você vai trabalhar lá no cérebro aquela parte que vai beneficiar o desenvolvimento daquela habilidade que precisa ser desenvolvida. Vivi, é interessante. A gente está conversando bastante aqui, falando muito de neuromodulação, mas eu fico imaginando como é que está a cabeça daquela pessoa que está assistindo esse podcast. Talvez ela está tentando trazer para a realidade dela, né? Tanto a pessoa que precisa de um tratamento, quanto a pessoa que quer fazer a formação, né? E entrar nessa área. Olha, experimente. Entre nessa área, não tenha medo, né? Porque o medo, ele paralisa, ele dá também alguma certa precaução para a gente, né? Mas eu posso te falar com toda certeza, o neurofeedback, o TDCS, o HEG, são técnicas seguras, não invasivas, não indolor, não medicamentosa, tá? Que você pode se utilizar na sua prática clínica, você profissional da saúde, você profissional da educação, né? Profissional da música. Né? O educador físico, fisioterapeuta, enfim, né? Agora está se usando muito no esporte também, a neuromodulação, né? A Olimpíada deu um boom na neuromodulação, né? Então, assim, não tenha medo, se arrisque, vai de cabeça, tá? Porque eu garanto para você que você não vai se arrepender nessa jornada de neuromodulação. E você que precisa também do tratamento. A gente não falou de ansiedade e depressão, Vivi. É verdade, um assunto... Né? Mas eu quero só tocar nesse assunto aqui. Uma psiquiatra enviou uma cliente dela, né, que já estava tomando medicamento e os medicamentos já não estavam fazendo mais aquilo que eles prometiam fazer. Né? Então ela mandou para a neuromodulação como uma próxima solução, né? Além do medicamento que ela já tomava. Então ela tomava 3 medicamentos. Não vou falar o nome do medicamento, mas era um para dormir, um para acordar e o outro para ficar atento durante o dia. Muito comum isso. E nós mapeamos ela, né? Fizemos o plano de treinamento e começamos o treinamento dela com o objetivo de melhorar essa ansiedade, essa depressão que ela tinha. E nós conseguimos o objetivo, né? Com pouco tempo. E no final, nas últimas sessões que a gente estava fazendo com ela, a gente entrou a gente fez com neurofeedback, e nas últimas sessões a gente entrou com TDCS para dar uma melhorada no TDAH, mas não era o nosso objetivo inicial, né? Entramos com TDCS para dar aquela potencializada no que a gente já estava fazendo. Então, as últimas 10 sessões também entrou o TDCS no treinamento cerebral dela. E quando ela veio na próxima sessão, depois da primeira sessão de TDCS, ela falou assim, parece que eu tomei aquele remedinho que me deixa atenta. Parece que eu tomei ele. E com 40 sessões, né, de treinamento, foi um treinamento, né? Nós conseguimos todos os objetivos com essa paciente. Muito interessante que a gente estava juntamente com a psiquiatra dela, comunicando todos os avanços que ela teve, e ela começou a desmamar do medicamento. Sim. E isso, para ela, foi muito interessante, tanto é que ela depois conseguiu engravidar. Enfim, são muitas
benefícios que o nosso paciente passa a viver depois que tem a neuromodulação nesse cérebro aí. Ulisses, olha, adorei nossa conversa aqui. Eu também adorei, Vivi. Adoro trazer assuntos um tanto diferentes, né? E eu acho que para o nosso público tal, eu entendo esse como um assunto diferente. A música tá aí no dia a dia, a gente acorda, liga um rádio, a gente canta, na escola as crianças têm as músicas. Por mais que não tenha música tocando, tem um ritmo interno dentro de nós. Exato. Então faz parte da nossa vida, então é muito bom saber que existem profissionais que utilizam isso para chegar ao bem-estar. Sim. E ainda profissionais que juntam tudo isso cuidando do cérebro com a base do cérebro. Exatamente. Então, Ulisses, quero agradecer muito a tua participação aqui hoje. E quero pedir para você deixar uma mensagem. Acho que você já deu uma mensagem muito legal de convidar. Você já deu essa mensagem mesmo, né? Convidou o pessoal para entrar de cabeça nesse mundo da neuromodulação, ou profissional, ou mesmo alguém que tenha. Precisa do tratamento, né? Para dizer, olha, quero isso. Outra coisa, Vivi. Você que está na dúvida, o que é isso? Pesquise. Hoje na internet a gente tem muita coisa. Vai lá na PubMed, pesquisa todos os artigos. São milhares e milhares de artigos na área da neuromodulação e você vai achar um artigo que se encaixa com aquilo que você está vivendo hoje. Sim, sim. E Ulisses, vai procurar também você no Instagram como? Quero saber... Ulisses Musicoterapeuta. Que difícil. Ulisses Musicoterapeuta, te encontra no Instagram, no Facebook. Também. Enfim, procura lá, Ulisses Musicoterapeuta, e conheça um pouquinho. Ou então neurowork.rio. Neurowork.rio, muito bom, Ulisses. Sigam, acompanhem o trabalho dele é fantástico. Bom, pessoal, quero agradecer muito o tempo que vocês pararam para ouvir a gente aqui. Eu quero trazer sempre assuntos novos para vocês e fiquem super ligados nas nossas redes sociais, na rede social da NeuroWork, que é NeuroWork Brasil, e no site da NeuroWork, no nosso canal do YouTube. Assista os outros podcasts que com certeza você vai ter muito conteúdo ali de qualidade. E até a próxima. Até a próxima, gente. Um beijão pra vocês e bate aqui, Vivi. Aí. Muito bom.